Olá a todos. Hoje eu gostaria de responder uma crítica, tá? Que é o seguinte: as pessoas, tem alguns vídeos que eu falo 200 vezes o nome de Jesus Cristo em hebraico, que é Yahushua HaMashiach, ok? Beleza. E eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o nome do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, ok? Yud Rei Vav Rei. Mas as pessoas me pegam no pé, tipo assim, pô, por que você não fala? Por que você tem que falar em hebraico o nome, ok? Ninguém quer saber hebraico, por que você tem que falar em hebraico o nome? Por que você não fala Jesus Cristo e deu, né? E aí vem aquela questão: qual é o seu nome em outras línguas? O nome é traduzível? A gente traduz o nome? Às vezes a gente adapta um pouco, porque as pessoas às vezes têm uma dificuldade de falar seu nome, tá? O meu nome, por exemplo, Afonso, aqui nos Estados Unidos o pessoal tem dificuldade de falar Afonso, eles falam Afonso. Ok, eu entendo. Uma pequena variação, ok? Não tem um problema. Agora, o que a gente vai falar é o seguinte. Aqui o título do vídeo é quem é Isabel e quem é Tiago, né? Mas vamos lá. Primeiro a gente vai falar o seguinte. Qual é o nome do patriarca Jacó? Tá? Então, a gente conhece em português como Jacó, mas o original em hebraico é Yaakov, ok? Muito parecido, Yaakov. Em inglês é Jacob, tá? Esse V do final foi substituído por B, que é uma coisa muito normal. Jacob, ok? E em português a gente traduziu como Jacó. Faz algum sentido? Acho que faz, acho que não está tão ruim assim. Yaakov, Jacó, Jacob, mais ou menos. Acho que não dá para engolir, beleza? Agora, e o apóstolo Tiago? O apóstolo Tiago, o nome em hebraico dele é Yaakov. O quê? Igual ao do patriarca Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. O nome em hebraico do apóstolo Tiago é o mesmo, aqui ó, do que o patriarca. O nome dele era Yaakov. Agora minha pergunta: em inglês como é que é? James. O que tem a ver James com Yaakov? E em português é Tiago. O que tem a ver Tiago com Jacó? Se traduziu um Yaakov como Jacó e o outro Yaakov se traduziu como Tiago. Em inglês você traduziu um como Jacob e o outro como James. Gozado, a Bíblia é King James. Sim, o King James, o rei James, resolveu dar o nome dele pro Yaakov. Yaakov agora não chama mais Yaakov, chama James. Meu nome, cara. Pô, lógico. Por que ele pensou isso? Porque ele olhou e falou o seguinte: o nome do apóstolo não era Tiago. Se eles colocaram um nome arbitrário aí, que na verdade não era arbitrário, se ele colocou o nome arbitrário aí Tiago, posso colocar James? Se eu traduzisse a Bíblia, eu já falava assim: coloca logo Afonso aí também, pô. Não é? Não é, pô. A gente não deve traduzir nomes. Então já aconteceu um erro aqui. O Yaakov, o apóstolo Yaakov, que deveria ser traduzido como Jacó, virou Tiago. Então imagina só, você está lá na rua, você por acaso encontrou o apóstolo Tiago. Aí você fala assim: Tiago. O cara não vira para você. Você bate nele lá: ô Tiago. Ele olha e fala assim: não conheço nenhum Tiago. Aí você pensa: vou falar em inglês. Hey James. Eu falo: James? Não conheço nenhum James. Meu nome é Yaakov. Estranho, não? Mas a gente não vai parar por aí. Agora eu vou começar a falar algumas coisas que vão incomodar algumas pessoas. Desculpa, ok? Qual é o nome da mãe do profeta João Batista? Está lá em Lucas 1:7. O nome original dela em hebraico está aqui, ó. Elisheva. Que nome bonito. Elisheva. Elisheva. Beleza. Em inglês, Elisheva virou Elizabeth. Ok? Bom, mas se você for ver, ó. Elisheva. Elizabeth. Ficou bom, mas... ficou meio esquisito, mas... né? Como é que virou em português? Isabel. Isabel. Então Isabel é o nome de uma mulher abençoada, em tese, se você pensa. Por quê? Porque a mãe do João Batista, ela era estéril, teve o filho na velhice,
Ela era uma mulher abençoada. Então você pensa, vou colocar o nome da minha filha de Isabel. A minha esposa sugeriu muitas vezes para a gente colocar o nome de uma das nossas filhas de Isabel. Eu nunca gostei. Não achei interessante, não foi colocado. Ok? Conheço muitas Isabel. E são pessoas que são legais, tá? Não tem problema. São pessoas ótimas, tá? Mas como é o nome que eles colocaram? Para Elisheva. Elisheva virou Isabel. Beleza? E a Jezebel? A Jezabel. Está em 1 Reis. Está em Apocalipse. Aparece 2 vezes a Jezabel na Bíblia. Uma em Reis e a outra em Apocalipse. Qual é o nome dela? O nome dela, em hebraico, é Isavel. Isavel. E como vocês já viram, quando a gente vai passar para outras línguas, muitas vezes o V é colocado como B. O nome da Jezabel, que foi uma rainha muito má, na verdade, a tradução dele seria Isabel. Ok? Mas em inglês foi colocado como Jezebel e em português como Jezabel. Então, para um pouquinho. Vamos parar um pouquinho para pensar. A Jezebel, para os cristãos, ela não representa só o nome de uma mulher, ok? A Jezebel representa uma entidade demoníaca, tá? Porque ela apareceu outras vezes na Bíblia e ela é tida como... os cristãos a gente conhece várias entidades demoníacas que têm nome, tá? Puxa vida, se eu falar aqui é capaz que um monte de gente fique bravo. Mas tem essas entidades. Eu não tenho problema nenhum das pessoas darem nome dessas entidades para os filhos. Não tenho problema nenhum. A questão é quando a gente dá um nome para o nosso filho, imaginando que a gente está dando o nome de uma santa. De uma santa, eu digo assim, uma mulher abençoada. Certo? Então a mãe do profeta João Batista, você lê a Bíblia e fala o seguinte, o nome dela é Isabel. Vou colocar o nome dessa mulher magnífica, prima de Maria, mãe de Jesus, a mulher que deu origem a João Batista, que batizou Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Vou colocar o nome dessa mulher maravilhosa. E quando você vai ver, você não está colocando o nome da mãe do João Batista. Eles trocaram, ok? Você está colocando o nome da rainha Jezabel, que na verdade se chamaria Isabel. Se vocês forem ver outra rainha que se chamava Isabel, a rainha Isabel da Espanha foi aquela rainha maldita que expulsou os judeus da Espanha, muitos foram para Portugal, e depois ainda se casou lá com o rei de Portugal para expulsar os judeus de Portugal também. Uma rainha maldita, Isabel. Se vocês forem ver, o Império do Brasil, que era uma coisa magnífica, não por questões da princesa Isabel, mas se você for ver, acabou nela, acabou na Isabel. Não é um nome que carrega muita coisa junto. Às vezes é um nome que atrapalha um pouco, tá? Não significa que as pessoas que chamam Isabel vão ficar assim, ai meu Deus, eu tô com um nome ruim. Não, espera um pouquinho, não é isso, tá? Tem vários nomes que são usados que também são nomes de entidade, Sasha, tem vários nomes. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente faz a nossa força, tá? E a gente tem que controlar as nossas coisas, cada um tem um desafio. Agora, o que eu acho errado é o pessoal colocar os nomes trocados de uma mulher que era muito abençoada com uma mulher que era muito amaldiçoada, trocar os nomes delas e depois a gente dá os nomes dos nossos filhos dessa forma. Entendeu? A gente vai lá, dá o nome de Tiago para um filho, imaginando que a gente está falando do apóstolo Tiago. E você vai ver o nome do cara era Jacó. Era Iacov. Então, tipo assim, quem era o Tiago? Eu não sei quem era o Tiago. Era alguém lá que era importante e recebeu o nome, entendeu? Na Bíblia. Não sei. Então, por isso da importância do nome em hebraico. Para a gente saber a raiz do nome. Da onde ele vem. Por que ele está ali. Tá? Então parece assim, é um preciosismo. Não é um preciosismo. Porque numa dessas, você comete esse erro aqui. Você pensa, eu não vou falar mais nomes, mas a questão é o seguinte, a gente
a questão é, se você escolhe o nome bíblico, você tem que ter certeza que o nome não foi trocado. Ok? É por isso que eu recomendei aquela Bíblia que não está aqui agora, aquela que eu chamo de Bazuca, a Bíblia do Projeto Verdadeiro Nome. Tá? Vou deixar o link dessa Bíblia, que é muito interessante. Alguém pode falar que tem um errinho ali ou aqui. Olha, só de a gente saber o nome, a pronúncia dos nomes de todas as pessoas que estão lá na Bíblia, saber a pronúncia de verdade, não cometer esse erro, por exemplo, de chamar a mãe de João Batista, que na verdade não chamava João Batista, chamava Yohanan, chamar a mãe de Yohanan de Isabel, que seria o nome da Jezabel. Poxa vida, a gente está profanando o nome de uma mulher que foi abençoada. E por outro lado, a gente está colocando o nome numa mulher amaldiçoada que tipo assim, ninguém vai usar mesmo, entendeu? É uma forma de convencer todo mundo a usar o nome que não deveria. Não é que não deveria, é que não seria oportuno, né? Então é isso. Maria. Como é que é o nome de Maria? Miriam. Poxa, é o mesmo nome da irmã de Moisés. Por que a irmã de Moisés foi traduzida como Miriam? E a mãe de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, por que o nome dela foi traduzido como Maria? Por que não Miriam? Então tem toda essa questão, tá? Então é isso, é importante a gente saber. O que o pessoal tenta fazer quando eles trocam os nomes é tirar a raiz hebraica do acontecimento. Tá? Aquilo tudo aconteceu dentro de algo maior, tá? De um povo que é o povo hebreu. E o povo hebreu, quando saiu do Egito, eles eram 4 milhões de pessoas. E o Criador dos céus e da terra, cujo nome em hebraico, segundo que eu estudei junto com o Yahushef Ben Abraham, lá do conhecimento dele, achei muito interessante, é Yahuwah Tzevaot, tá? Ou simplificando como Yahu ou Iá, tá? Depende de quantas letras você pegar das 4, tá? Puxa vida, o nome é muito importante, Basicamente é isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu me perdi no final, mas vocês entenderam, né? A gente tem que tentar preservar um pouco o nome para entender que tudo aquilo é de um povo. Ah, sim, lembrei que eu ia falar. Quando os hebreus saíram do Egito, eles eram 4 milhões de pessoas. E o Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tzevaot, então diz o seguinte, que ele multiplicaria o número deles por 1000. Quanto que é 4 milhões vezes 1000? É 4 bilhões de pessoas. Aí a gente tem mais 4 bilhões. Então imagina um mundo com 4 bilhões de hebreus, mais 1 bilhão de muçulmanos, que também são filhos de Abraão. Já deu 5 bilhões. O pessoal diz que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Pergunta, qual é o maior número de pessoas que tem no mundo? São os hebreus. 4 bilhões de pessoas. E quantos hebreus tem hoje? Quantos judeus tem hoje? O pessoal fala que os hebreus são só os judeus. Tem 14 milhões. Espera um pouquinho. Se o Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tzevaot, disse que ia ter 4 bilhões, cadê os outros 3 bilhões e 900 milhões? 900 e poucos milhões de pessoas. Adivinha? Eles estão assistindo esse vídeo. Ok? E se você quer saber de onde você veio, se você quer saber sua origem, vai lá no canal do Yahushef Ben Abraham. Ok? Porque se você entende o que eu estou falando, se você entende a Bíblia, se você entende a mensagem que está lá, que muitos ateus não entendem o que está lá, é porque a mensagem é para você. Se a mensagem não entra na cabeça do ateu, é porque a mensagem não é para ele, a carta não está no nome dele, ok? A mensagem está para você. Se a mensagem está para você, você faz parte de um povo, ok? Muito provavelmente, porque tem 4 bilhões de hebreus desaparecidos por aí que não sabem que são hebreus, tá? Nesse canal não tem 4 bilhões de pessoas assistindo, só tem 100 e poucas mil pessoas. Então muitos aqui devem ser hebreus, nem sabem, tá? Então, entrem lá no canal do Yahushef Ben Abraham. Quem puder, compra o livro, chama A Restauração das Duas Casas de Israel, tá? É um livro muito, muito importante, tá? Vou deixar o link desse livro abaixo e tenta descobrir qual é a sua raiz. Um dia a gente pode falar como é que faz isso, mas
Por hoje é isso, só para falar a importância dos nomes. Então eu vou repetir mais 1000 vezes para entrar por osmose. O nome de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, e o nome do Criador dos céus e da terra, que é Yahuwah Tsevaot, ok? E um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o nome do Criador, porque é um assunto que merece total importância, e eu só não fiz ainda porque é um assunto assim, que é tão importante que, puxa vida, eu fico pensando como é que eu vou estruturar isso. Mas a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Por hoje é isso. Muito obrigado.